Eu sou Tere Bicudo e esse é o meu canal. Sejam todos bem-vindos e recebam o meu abraço. Hoje eu vou relatar para vocês o que aconteceu. Foram dois casos, um bem pequenininho, sobre transcomunicação instrumental, que é a comunicação realizada através de aparelhos eletrônicos entre os espíritos encarnados e os desencarnados. É um assunto bastante legal. Isso acontece muitas vezes de maneira rápida, sem que esperássemos, né? O que dificulta muito o registro desses casos. Um desses que eu vou contar agora, aconteceu numa época em que, não faz tanto tempo assim, tínhamos telefones com secretária eletrônica. Olha, era muito chique. Eu tinha saído com a minha filha e quando cheguei em casa, eu vi uma mensagem que tinha um registro. Alguém tinha gravado uma mensagem. Curiosa, fui ouvir. E assim que fui ouvir, escutei alguém falando para outra pessoa. E elas chegaram, deixa elas ouvirem. E antes disso, falavam algumas coisas que eu não entendi entre eles. Aí fiquei surpresa, falei, eu preciso de uma testemunha, que bom, está gravado, né? Peguei e liguei para o meu irmão, que mora até hoje, lá em Poços de Caldas, num bairro distante do meu. Aí ele veio, aí eu coloquei, olha só, ouça só essa gravação. Ele veio na mesma hora, né? Curioso, porque eu avisei ele que tinha um registro de espíritos que tinham gravado uma mensagem. Aí ele veio. Quando foi ouvir, tinha sumido tudo, não tinha mais nada gravado. Tava lá avisando que tinha uma mensagem gravada, só que a mensagem tinha desaparecido. Mas o caso que eu vou contar, na verdade, é um caso um pouco maior, aconteceu da seguinte forma. Morávamos em Santos, né? Eu sou de Santos, e no verão dá aquelas tempestades relâmpago, né? Aquelas chuvas de vento, e a minha filha é muito cuidadosa. Antes de sairmos de casa, ela fechava todas as janelas para evitar que essas chuvas de vento molhassem dentro de casa. E estávamos nos arrumando, preparando para ir ao centro espírita. Aí ela saiu, foi para o quarto dela, passou pela televisão dela, que estava desligada, e já deixávamos todos os aparelhos eletrônicos desligados da parede, para, no caso de houver relâmpagos, coisas assim, não estragasse. Quando ela passou para fechar a janela do quarto, a televisão, de repente, desligada da parede, olha só, acendeu e ouvi uma voz. Eu estava na sala esperando por ela e ouvi também. Chamou o nome dela, numa voz metálica, esquisita. Aí ela se assustou, fechou a janela e saiu correndo. E aí ela contou que na mesma hora em que ouviu a voz, a televisão escureceu novamente e tudo se apagou. E ela ficou muito impressionada. Na época ela deveria ter uns 10 anos. E não é coincidência, na mesma semana, a TV Santa Cecília havia convidado uma palestrante chamada Sônia Rinaldi, que é fundadora do IPAT, que é o Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental. E segundo ela, engenheiros da Universidade de São Paulo haviam confeccionado aparelhos, né, bastante sensíveis para se comunicar com a espiritualidade através desses aparelhos. E levou também pessoas idôneas, lá de Santos mesmo, que haviam perdido, achando, né, perdido, porque nós espíritas sabemos que não se perde, né? Continuam vivos os nossos parentes, os nossos amigos, apenas sem
o corpo físico, material. Uma delas havia perdido uma filha que estava grávida de 8 meses e ela e o bebê faleceram num acidente de trânsito, entre outras pessoas que também foram. Nesse relato, ela contou que através desses aparelhos, ela entrou em contato com essa equipe e através desses aparelhos ela conversou, ela e o marido conversaram com a filha e com o bebê, que essa hora já estava grande, já sabia falar, já tinha crescido também no plano espiritual. Antes disso, esse senhor, né, o pai da moça, dizia que ele tinha costume de fazer caminhadas no calçadão da praia. E ele sentia que uma criança segurava nas mãos dele e caminhava com ele. Mas era uma sensação apenas, ele não sabia, mas achava que era da cabeça, né? A gente sempre pensa isso a princípio. E essa criança, ao falar com ele, disse o seguinte: amo passear com o vovô na praia. E esse foi o relato de hoje. Se vocês tiverem alguma outra experiência, estamos abertos para ouvi-los. Um abraço a todos, fiquem com Deus, eu vou, mas volto.